E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Livrocast. Obrigado pela audiência. E hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva muito poderosa. A ideia de que a vida que se tem agora, exatamente como ela é o único ponto de partida possível para criar a vida que se deseja. É uma virada de chave, sabe? Em vez de brigar com o presente, a gente aprende a usá-lo como a matéria-prima da nossa própria transformação. Sabe aquela sensação de estar empacado, de ficar esperando que a realidade de alguma forma mude por um passe de mágica? Pois é, de acordo com a mensagem que a gente está analisando, esse sentimento de espera pode acabar virando um ciclo de frustração, de decepção. E isso porque o verdadeiro poder não está em esperar, mas sim numa ação que acontece por dentro. Então, para começar, vamos dar uma olhada numa armadilha muito comum. Essa de ficar esperando a mudança acontecer, em vez de ser o ponto de partida para ela. É o que essa visão chama de ciclo do foco na falta. Olha só o que está por trás de frases como essas. De acordo com essa visão, elas revelam uma coisa fundamental. O foco está todo no mundo de fora. E junto com isso, vem uma sensação de impotência. A energia toda é gasta em perceber o que ainda não mudou, o que no fundo só reforça o mesmo lugar. E aqui está o pulo do gato. Focar no que está faltando só reforça que aquilo não está ali. É um paradoxo, né? Quanto mais se espera por algo, mais se vibra na frequência da falta daquilo, e aí se cria um ciclo que é bem difícil de quebrar. A proposta aqui é justamente inverter essa lógica. E essa frase do Einstein, nossa, ela encaixa perfeitamente aqui. Ela sugere exatamente isso. Para mudar a realidade, primeiro precisa acontecer uma mudança fundamental de consciência, uma elevação no jeito de perceber o mundo. Não dá para criar o novo a partir da mesma mentalidade que criou o velho. E isso leva a gente para uma ideia fascinante. E se a realidade não for uma coisa fixa, sólida? A gente entra agora numa sessão que explora justamente isso, aprofundando na ideia de que tudo, no fim das contas, é uma questão de interpretação. E aí vem a grande pergunta: e se a chave não for mudar a situação lá fora, mas sim a história que se conta sobre ela aqui dentro? Esse modo de ver as coisas propõe que a gente não experimenta a realidade diretamente. O que a gente experimenta é a nossa interpretação dela. E essa interpretação é toda moldada por crenças, por histórias, por programações que a gente foi aprendendo. A realidade em si, ela é neutra. E esse exemplo ilustra isso de um jeito brilhante. Pensa só num término de relacionamento. A mesmíssima situação pode ser vista como uma tragédia, o fim do mundo, ou como um novo começo libertador. O fato é o mesmo, mas a história, a interpretação, isso muda tudo. Ok, então se a realidade é uma interpretação, o que isso significa na prática? Isso nos leva a uma conclusão muito poderosa sobre onde mora a verdadeira capacidade de mudar as coisas. E é sobre isso que a gente fala agora. A grande virada de chave é essa: parar de esperar um milagre que venha de fora e reconhecer que o poder de criar milagres é interno. É parar de colocar a responsabilidade em alguma coisa ou em alguém fora da gente. É aí que entra o conceito de autorresponsabilidade. E olha, isso não tem nada a ver com culpa, tá? É o exato oposto. É sobre poder, é sobre soberania. É entender que tudo que se manifesta do lado de fora é só um reflexo de algo que está dentro. E isso nos dá o poder de mudar a partir da origem. Bom, para a gente entender como essa mudança funciona, nosso roteiro é bem claro. Primeiro, a gente vai olhar para a realidade atual como nosso ponto de partida. Depois, o poder imenso que a nossa interpretação tem para dar um novo significado a tudo. Em seguida, a gente entra nas ferramentas práticas, a atenção e a intenção para direcionar a nossa energia. E para fechar, um ingrediente-chave, a paciência. Quem nunca se sentiu assim, né? Meio num beco sem saída, olhando para tudo que está errado e só na expectativa de uma solução de fora. Quase um milagre. Mas e se o verdadeiro ponto de partida para a mudança for justamente abraçar a situação atual? Então, vamos começar com uma ideia que pode parecer meio estranha no início, mas que é muito forte. A sua situação de agora não é um obstáculo que precisa ser superado. De acordo com essa visão, ela é o próprio caminho. Uma das abordagens que a gente está vendo sugere que quanto mais a gente briga com a realidade atual, quanto mais a gente nega o que está acontecendo, mais longe a gente joga a realidade que a gente tanto quer. Então o pulo do gato parece ser esse: trabalhar com o presente e não lutar contra ele. Ok, então se o presente é o caminho, como que a gente anda por ele? É aqui que a gente chega no coração de tudo, no motor da mudança. O que se descobre é que não é a situação em si que manda, mas sim a interpretação que a gente dá para ela. É isso que define a experiência. E olha,
isso não é uma ideia nova. Como Einstein falou de um jeito genial, a realidade que a gente vive hoje foi criada a partir de uma certa frequência, de uma certa interpretação. Para conseguir mudar isso, a gente precisa, primeiro, subir de nível, elevar a nossa própria consciência. Isso é muito profundo. Muitas vezes, o que causa sofrimento não são os fatos, mas a história que a gente conta sobre eles. De acordo com essa visão, é como se a gente estivesse usando óculos do passado para enxergar o presente, e o pior, sem nem perceber que eles estão no nosso rosto. E essa frase aqui, nossa, ela resume a principal barreira de forma brilhante. As historinhas de culpa, de sou uma vítima, de não tenho poder, são elas que nos deixam paralisados. Muito mais do que qualquer circunstância externa. A boa notícia é que a gente sempre tem o poder de reavaliar, de reinterpretar as coisas. Dá para sair de uma história de impotência e ir para uma de autorresponsabilidade, de oportunidade. É uma troca. Em vez de achar que tudo é um fardo, vê como uma lição. Certo, mas se a interpretação é o motor da mudança, como é que a gente assume o controle? Bom, é aqui que entram as ferramentas práticas, a atenção e a intenção. Pensa nelas como se fossem o volante e o acelerador nessa jornada. Primeiro, a atenção. Dá para imaginar que ela é um canal por onde a nossa energia passa. Para onde a gente direciona a atenção, a nossa energia flui. E aquilo que a gente rega com a nossa energia cresce. Simples assim. Tem uma analogia de uma das fontes que é ótima, a do monstro e do anjo. Ficar falando do monstro, dos problemas, dos medos, do que falta, é como dar comida para ele, e ele só fica maior. A chave, segundo essa visão, é parar de alimentar o bicho e, conscientemente, direcionar a atenção para o anjo. Focar na vida, nos sentimentos e na realidade que se quer construir. E aí vem a segunda ferramenta, a intenção. Isso não é só um desejo vago, eu queria. De acordo com esse modo de ver, a intenção é uma vontade poderosa, focada. É um desejo que queima, que dá uma direção clara para onde sua energia e suas ações devem ir. Então, a gente já tem uma nova interpretação e as ferramentas, mas falta uma peça final, e que é crucial, entender a natureza dessa mudança. E já adianto, não é mágica. A gente não está falando de uma mala de dinheiro aparecer do nada na sala. É sobre caminhos que se abrem, novas ideias, novas capacidades criativas, novas oportunidades que começam a surgir na vida de um jeito natural, bem pé no chão. O processo é gradual. Uma das fontes até descreve que, às vezes, tudo começa com a mentalização de uma ideia por anos. O segredo é treinar a nossa percepção para a gente notar e valorizar os pequenos saltos no caminho, em vez de ficar só obcecado por uma transformação gigante e instantânea. E o ponto crucial é este. Como Jung disse tão bem, enquanto a gente não joga a luz no nosso inconsciente, ele comanda a nossa vida, e a gente chama isso de destino. Mas no momento em que a gente trabalha com interpretação, a atenção e a intenção, o que era destino passa a ser uma jornada que a gente ajuda a criar ativamente. No final das contas, o poder está todo na narrativa que a gente escolhe. A história que contamos para nós mesmos, hoje, é o que constrói a realidade que vamos viver amanhã. Então a questão que fica no ar é: que história cada um de nós vai escolher contar a partir de agora? E essa ideia do Jung, nossa, ela amarra tudo de um jeito perfeito. O que ele está dizendo, basicamente, é: ou a gente se torna consciente do nosso mundo interior, ou esse mundo interior inconsciente vai continuar dirigindo a nossa vida e a gente vai simplesmente chamar isso de destino. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final sobre o poder imenso da escolha. A escolha de reinterpretar o passado, de viver o presente com uma nova consciência e, como resultado, de construir um novo futuro. A história está sempre sendo escrita e a caneta está nas mãos de quem a vive. Muito obrigado por acompanharem e um agradecimento especial aos ouvintes do canal Portal Livrocast.